Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro e Pedrão Oficial, né? Canais aí do YouTube, parceria aí também, a gente também nas outras plataformas, mas aqui nessa parceria com o Pedro e trazendo sempre as últimas notícias do Mengão para vocês, muita coisa sempre acontecendo, a gente falando sobre polêmicas, sobre preparação. Opa, olha o Pedrão aí. Preparação para esse jogo de sábado contra o Botafogo, né? Esse jogo decisivo para os dois times, né? Porque o Botafogo pode encaminhar o título, né? Porque, pô, tira um concorrente praticamente, né? Porque 18 pontos é muita coisa. E o Flamengo pode voltar a entrar nos trilhos, né, e ser o jogo da virada. Então é um jogo de 6 pontos, um jogo decisivo contra o Botafogo. A gente tem aí algumas situações sendo especuladas, que o Everton Ribeiro deve entrar no lugar do Luiz Araújo, né, muita coisa acontecendo. Eu só quero lembrar você aí que acompanha os dois canais, né, de se inscrever. É muito importante se inscrever nos canais, também ajudar a compartilhar nossos vídeos e dar essa moral pra gente aí. Pedrão, é o seguinte, a gente pode começar falando sobre essa situação aí que saiu primeiramente no jornal O Dia, sobre o Marcos Braz ter ficado irritado e ter dado um ultimato no Rodolfo Landim, realmente, meu irmão, um ultimato, segundo a matéria do Fabrício, lá, o Fabrício Lopes está agora no jornal O Dia, que ele deu um ultimato no Landim, ou seja, que se contratasse alguém, contratasse um executivo e diminuísse os poderes dele, que o Landim ia perder os votos dele do grupo dele na eleição de 2024. E aí, meu amigo, o Landim falou com o Mauro César que não tinha nada de contratação do Alexandre Matos, no caso do executivo, né? Porque a primeira notícia sai no jornal O Globo anteontem, né? A notícia do jornal O Globo dizendo que o Flamengo ia buscar executivos e que o Braz podia cair, correto? Notícia do jornal O Globo. Depois, eu trouxe a notícia que o nome de um desses executivos era o Alexandre Matos. Depois, o jornal O Dia fala que o Landim estava sendo pressionado pelo Braz e que o Braz não aceita, deu um ultimato porque não aceita ter o seu cargo diminuído, ter a sua função diminuída e não aceita a contratação de um novo diretor executivo. Ou um cara para ter um cargo ali tipo do Pelai. O Braz não aceita. Olha que loucura. O Braz mandando no Flamengo. Segundo a matéria do jornal O Dia, nós temos um cenário onde o Braz está mandando no Landim. Será que ele sabe de alguma coisa que o Landim fez? Não é possível. Como é que o vice de futebol pode mandar no presidente? Isso a gente analisando o que a matéria do Fabrício Lopes trouxe, no jornal O Dia. Em contrapartida, o Landim fala para o Mauro César que não tem nada da saída do Braz e que não tem nada de contratação de diretor executivo. Desmentindo o jornal O Globo e desmentindo a minha informação, que você sabe que é quente, que eles estão com 2 nomes e um deles já foi até procurado. Foi o caso do Alexandre Matos, que está no Atlético Paranaense. Como é que você vê toda essa situação, Pedro, envolvendo a política do Flamengo? Lembrando ainda que dia 14, segundo o Renan Moura, tem aí uma votação para definir que o mandato vai passar de 3 para 4 anos, mas eles já colocaram aí uma ressalva que não vale para a atual gestão do Landim, ou seja, é só a partir da próxima eleição. 4 anos sem direito à reeleição, ao invés de 3, 4 anos sem direito à reeleição. Como é que você está vendo tudo isso, meu irmão? O ano político de 2024 já começou em 23? Fala, Gabriel. Fala, galera. Olha, eu já havia comentado com você ontem, né, Gabriel, que antes, acho que foi até antes da gente começar a live, não sei nem se eu comentei isso em live, que dificilmente o Marcos Braz ia aceitar uma situação dessas, né? Aceitar ter... Porque se chega um novo executivo do futebol, se chega o Alexandre Matos no Flamengo, naturalmente os poderes... Gerente, né? Gerente de futebol. Gerente de futebol, né?
naturalmente, os poderes do Marcos Braz seriam reduzidos, né? Tanto em relação à gestão do vestiário, à contratação de jogadores, a decisões tomadas ali no departamento de futebol do clube. E eu já havia comentado com você que eu achava muito difícil que o Marcos Braz aceitaria uma situação dessas, né? E agora vem essa notícia aí do jornal O Dia, através do Fabrício Lopes, que ele não aceitaria de fato, né? O Marcos Braz hoje ele tem um cargo político no Flamengo, ele é um vice-presidente de futebol, é um cargo previsto no estatuto do clube, é um cargo que tem que ter. E o Braz, ele está lá no Flamengo por política, né? Porque, naturalmente, o Braz, ele, além dele ser um escudo do presidente do Flamengo, porque a partir do momento que o Landim tira o Marcos Braz, tudo que é crítica vai cair em cima de quem? Em cima do Rodolfo Landim. Então, ele não vai tirar o Braz. E também, o Marcos Braz, ele leva votos ao presidente do Flamengo. Então, o sistema do Flamengo, de eleição do Flamengo, impede do Marcos Braz ser demitido, impede, por exemplo, do Flamengo ter um novo homem do futebol, como seria, por exemplo, ali o Rodrigo Matos. Então, eu acho bem difícil essa situação, tá? É uma situação bem complicada que vive o nosso Flamengo. Eu não acredito mesmo que o Landim vá bater de frente com isso aí. E isso faz parte do sistema político que é o Flamengo. E não só o Flamengo, outros clubes pelo Brasil são assim também. O Flamengo ele não é uma empresa. O Flamengo é uma instituição sem fins lucrativos e que tem todo o seu sistema político ali e que acarreta nesse tipo de situação, porque o cara ele tem vários acordos políticos ali dentro do clube, é um governo de coalizão, o Flamengo, um governo que várias chapas se uniram em prol do presidente Rodolfo Landim, e ele sabe que se ele bater de frente com o Marcos Braz, se ele demitir o Marcos Braz, se ele diminuir os poderes do Marcos Braz no clube, naturalmente ele vai perder votos para a próxima eleição, né? Não só votos para a próxima eleição, como força política, como o conselho também está em vias aí. Rapaz, daqui a 2 semanas, no dia 14 de setembro, vai ter a votação do Conselho Deliberativo, que pode aumentar o tempo do Landim no cargo de presidente do Flamengo. Então, assim... Não, do Landim não. Vai ser do próximo, só o próximo. O Landim mas não. Já está decidido isso? É só o próximo. Mas é uma pauta que ele quer que passe, né? Ele quer aumentar o tempo, né? Não ele aumentar o tempo de mandato dele, mas ele quer mudar, né, o sistema do clube. Em vez de triênio, agora quer o quadriênio, assim como é a presidência da República do Brasil. Então, apesar de não ser no mandato dele, eu estava nessa dúvida realmente, se era no mandato dele ou para o próximo, apesar de não ser para o mandato dele, ele é naturalmente uma pauta que ele quer que passe pelo Conselho. Então, seria um tiro no pé nesse momento ele bater de frente com o Marcos Braz, ele bater de frente com alguém do clube. Então, eu acho, sinceramente, que vai ficar por isso mesmo, cara. Mas é uma loucura, né? A gente vê o Flamengo assim, cara, sendo conduzido dessa forma, onde você vê irresponsabilidade, você vê amadorismo acontecendo e as pessoas se perpetuando no poder e cara, ninguém faz nada. O presidente, vem a público desmentir uma situação, mas que, porra, eu sempre pensei assim, até porque você sabe que eu tenho informação também, e onde há fumaça há fogo, né? Aí você vê uma situação como essa, uma notícia como essa do jornal O Dia do Braz, pressionando o presidente para não fazer algo que seria para profissionalizar o futebol, né? Para manter da forma que está a Bangu, né? Isso aí, para mim, cara, é o cúmulo, eu não tenho palavras para falar o quanto eu fico chateado. E eu vi aqui no Bola VIP, até a chamada deles um pouco sensacionalista, Gabigol vai ficar muito irritado. O Flamengo fez isso e agora já era. Landim toma decisão contra a camisa 10 e choca todo mundo no clube. Eles estão falando da matéria do jornal O Globo, né? E também que o Júlio Miguel Neto trouxe,
que diz que as negociações da renovação do Gabigol, aquela dos 2 milhões, contrato mais longo, estão aí pausadas por causa dessas tretas aí que aconteceram, essas situações aí todas, e a má fase do Gabigol. Que isso estaria pausado. E aí eu te falo o seguinte, Pedro, e faço a pergunta para você também. Quem perde é ele. Se ele quiser ficar irritado, quem perde é ele, não é o Flamengo, não, irmão. Ele não tem que ficar irritado, não. Ele tem que cumprir o contrato dele profissionalmente até o final. Se o Flamengo não quiser aumentar, não aumenta. Se quiser negociar ele até o final do ano que vem, negocia. Ah, mas pode assinar um pré-contrato? Pode, mas o Flamengo tem que negociar. Se o Flamengo quiser negociar ele em setembro, outubro do ano que vem, negocia. E ele tem que cumprir o contrato que tem com o Flamengo. Agora, vai ficar irritado que o Flamengo não vai querer aceitar os termos dele? Aí não é. Aí eu acho que ele tem que ser profissional, porque o salário dele já é muito alto. 1,5 milhão, 1,6 milhão. É muito dinheiro, Pedro. Gabriel, é uma pauta realmente complicada essa da renovação do Gabigol. O contrato dele só vence no final do ano de 2024. Eu acho até meio precoce isso, sabe? O pessoal está apressado em relação a isso, não tem a menor necessidade de discutir o contrato. Não estou dizendo a imprensa, estou falando do Flamengo. Não tem a menor necessidade de entrar em negociação já agora, até porque o contrato dele vence no final de 2024. Ah, Pedrão, mas aí chega no meio do ano que vem, ele assina o pré-contrato e vai embora de graça. Meu amigo, se o Gabriel está disposto a fazer um negócio desse com o Flamengo, sair de graça do Flamengo, então, meu amigo, simplesmente ele está disposto a descartar toda a idolatria que ele tem no torcedor do Flamengo. Eu não acredito que ele vai fazer uma situação dessas aí. E outra, cara, aquele investimento que o Flamengo pagou nele de 18 milhões, 17 milhões de euros à época, já foi pago. Ele entregou o Flamengo, né? Ele venceu a Libertadores 2 vezes, ele venceu o Campeonato Brasileiro 2 vezes, ele venceu a Copa do Brasil, ele deu várias alegrias para o torcedor do Flamengo. Então, assim, cara, o Flamengo tem que debater isso de forma profissional, não tem que ceder à pressão de jogador, à pressão de empresário, seja de quem quer que seja, e tem que debater isso de uma forma profissional. Para hoje, o Gabigol não está merecendo aumento salarial. Eu sei que, naturalmente, o Gabriel é um atleta jovem, tem aí os seus 27 anos de idade, completados ontem, no dia 30 de agosto, apesar da festa ter sido na terça-feira, e jogadores dessa idade, geralmente, eles vão aumentando, eles vão subindo, né? O salário, naturalmente, a cada renovação. Só que, galera, ele não está merecendo. O Gabriel não vem jogando nada e, assim, às vezes parece que é proibido criticar o Gabigol. Se você critica o Gabigol, você quer fazer uma cortina de fumaça porque para o Marcos Braz, para o Landim, sendo que, na verdade, todo mundo aqui está criticando todo mundo. O Landim é criticado, o Marcos Braz é criticado. Agora, os jogadores também precisam ser criticados por tudo aquilo que eles vêm fazendo dentro do campo, não vêm fazendo dentro do campo e fazendo fora do campo também. Então, eles não são intocáveis, eles são passíveis a críticas, né? E assim, tem contrato com o Flamengo até o final do ano de 2024, acho que tem que renovar. Ele, apesar dele não estar jogando bem, o contrato dele, na minha opinião, tem que ser renovado, porque ele é um ídolo do clube, ele é um cara que, apesar de tudo, a maior parte da torcida gosta dele. Acredito que ele ainda possa dar uma reviravolta aí na carreira dele. Agora, sem pressão, sem correria, sem pressa, tranquilidade. O Flamengo não renovou até agora com o Bruno Henrique, que é tão importante quanto o Gabriel. O Bruno Henrique é importantíssimo. Para mim é mais. Para mim é mais. Pois é, talvez até mais que o Gabriel. O Bruno Henrique, cara, fez a jogada do título da Libertadores do Flamengo. O Bruno Henrique teve uma lesão gravíssima. Ele começa a jogada ali. Ele toca para o Arrascaeta e o Arrascaeta faz uma jogada talvez mais importante do que o Gabigol, que só bota para dentro. Exatamente. Então, a jogada do Bruno Henrique dançando ali, meu irmão. Então, se o pessoal não está falando em... Está falando, mas o Bruno Henrique encerra o contrato no final do ano. Está bem mais próximo. O Gabriel é do ano que vem. Por que essa pressa com o Gabriel e não se vê a mesma coisa com o Bruno Henrique? Acho que está errado isso. Perfeito. Pedro, pô, você foi perfeito nessa daí, irmão.
Por que essa pressa com o Gabriel e não com o Bruno Henrique, né? A gente não vê a mesma pressa, mesmo sabendo que deve ser por mais 2 anos, a gente não vê essa pressa. Pois é, e o Bruno Henrique, ele é um cara que ele ficou 1 ano parado, bicho. Olha o que o cara tá jogando. É o melhor jogador do Flamengo, junto com a Arrascaeta aí. O cara ficou 1 ano parado, o cara corre o jogo todo. O cara, meu irmão, contra o Olímpia, ele marcou os 2 gols. Ele entregou 2 gols pro Flamengo. Se não é o Bruno Henrique, talvez o Flamengo nem faria gol no Olímpia. Tudo bem, outro jogador poderia ter ido lá, feito gol, mas o Bruno Henrique marcou aqui e marcou lá, né? E a gente não vê essa movimentação que a gente vê aí, Pedrão, porque travou, porque ferrou, o Gabigol isso, o Gabigol tá aí. Enfim, né? O Everton Ribeiro, então, nem se fala. Esse aí acho que nem vai renovar o contrato, porque não se fala nada dele, mas, enfim. Então, nova camisa do Flamengo, apesar do Veni ter publicado aí R$399,90, a nova camisa do Flamengo vai custar R$349,90, tá? Não é... eu vi também que era 400, então não é 400. Não, tá errado. O pessoal da loja pediu para corrigir aí. Então é 349, tá? Passar para vocês aí também, o Pedrão, com relação ao Vitor Hugo, tá? Que eu conversei aí com algumas pessoas sobre essa proposta que o GE trouxe, que o Flamengo teria recusado 20 milhões de euros do Wolverhampton pelo Vitor Hugo, 107 milhões de reais, tá? Apesar tá, que o próprio jogador, o Flamengo, entendem que não é momento, que ele pode ter oportunidade, quer ganhar títulos, quer fazer história no clube. Achei legal. É bem legal, bem bacana da parte dele, tá? Mas não fica aí descartada a ida dele no próximo ano, tá? É provável que o Wolverhampton volte a fazer uma proposta ou no início do ano ou no meio do ano que vem. Então, fiquem ligados aí que, com certeza, outros times aparecerão aí de olho, mas não é momento mesmo. O Flamengo não tem substituto nesse momento do Vitor Hugo, que hoje virou um verdadeiro coringa, né? E vou dizer mais, está jogando mais que o Gerson. Tá jogando. Entendeu? Tá jogando. É imprescindível para o Flamengo. O Flamengo não pode dar mole. Agora, eles vão voltar com mais dinheiro no futuro, até porque o Flamengo hoje é uma certeza. O Flamengo hoje é certeza que o jogador vai vingar. O único que não vingou até o momento foi o Reinier. Todos os outros vingaram lá fora que o Flamengo tem vendido. Então, os caras sabem que o Flamengo prepara muito bem os jogadores e tem dado muito certo contratar jogador do Flamengo, né, Pedro? E o Vitor Hugo, cara, ele, sobretudo sem a bola, ele entrega muito mais do que o Gerson nesse momento ali, né? E também tem a questão aí do que você falou do Reinier, né? De repente, cara, o Reinier saindo do Real Madrid pode vingar em outro clube. O Paquetá, por exemplo, quando sai do Flamengo e foi pro Milan, ele não vingou, né? Todo mundo já dizia que o Paquetá não vingou. E depois o Paquetá vai pro Lyon, já melhora. Agora ele está tendo um grande destaque lá na equipe do West Ham, jogador de seleção de Copa. De repente o Reinier pode dar essa virada na carreira, porque com o Mister, com o Jorge Jesus no Flamengo, o Reinier jogava bem, né? Hoje o Flamengo é um clube assim, que vende vários atletas, Vinícius Júnior, Paquetá, Reinier. Aí você tem o João Gomes, já está arrebentando lá, no próprio Wolverhampton. Então, acho que até por isso, né, que o Wolverhampton volta ao Flamengo aí para tentar a contratação de outro meio-campista. Eles viram que, de fato, o João Gomes valeu muito a pena. Então, acho que os jogadores do Flamengo têm força, são jogadores bons, né? Sim, preparados. Sim. Só que o Wolverhampton tem que entender que o Flamengo não é Corinthians também, meu irmão. Contratou vai chegar aqui, vai levar todo mundo. Liquidação maluca. O João Gomes tinha o sonho de jogar lá, né? Ele queria ir, né? E o João Gomes é um outro cenário, é início de temporada, né? Não, mas o mais importante é que o sonho da vida dele era jogar a Premier League. Já o Vitor Hugo já deixou claro que o sonho dele é ter uma história no Flamengo antes. Agora, ele tem já 71 jogos, 6 gols marcados pelo Flamengo, 19 anos, tá? Cara, o contrato dele vai até 12 de julho de 2027. Tá muito tranquilo. Tem mais de contrato. E, cara, a multa aí de 100 milhões de euros. Então, é óbvio que nunca vai ser vendido por isso, mas o Flamengo tá bem tranquilo, tá bem respaldado, né? E o Flamengo tá com dinheiro em caixa, né, cara? O Flamengo já fez aí
Não sei, acho que foi mais de 300 milhões. 300 milhões que o Flamengo fez. A meta era 60, o Flamengo fez 300. Pois é, olha que loucura. O Flamengo a dívida do Flamengo, então, acabou, né? Acabou. Fora que ainda tem a chance de ganhar o título da Copa do Brasil, vencendo o título da Copa do Brasil. Vai ganhar, irmão, vai ganhar. Vou voltar a ficar confiante, entendeu? A gente tem que confiar, tem que acreditar, entendeu? Que tudo vai mudar. Um momento muito difícil, mas a gente tem que acreditar. Bem, então o Vitor Hugo aí, cara, eu sinceramente acho que ele vai sair. Acho que em algum momento ele vai ser negociado no próximo ano. Agora, graças a Deus, não foi, porque é peça imprescindível nesse momento. Outros garotos vão subir, outros. O Flamengo é uma fábrica que não para. Em algum momento, com certeza, ele vai ser aí, negociado no próximo ano. Não tenho dúvida que no próximo ano ele deve ser negociado até o meio do próximo ano. Infelizmente, é assim que funciona, desse jeito. Ou que o Flamengo consiga segurar, né? Porque não precisa vender. Se conseguir segurar, melhor ainda. Após a festa do Gabigol, o jornal O Globo traz a notícia aqui que após a festa do Gabigol, o Flamengo... Olha só, vou mostrar para vocês aqui. Após a festa do Gabigol, Flamengo promove mutirão motivacional, né, para pegar o Botafogo. A adesão ao evento foi bem vista e comissão técnica se divide de forma solidária para incentivar o grupo antes do clássico. O que você achou aí, Pedro? Olha, Gabriel, sinceramente, eu respeito... Mutirão. Eu respeito os colegas que trazem informação, de forma nenhuma eu estou falando do jornalista, mas, eu quero ver para crer, viu? Eu quero ver para crer. Toda hora é isso, se une para pegar o Inter, lembra? Do Everton Ribeiro. Coisa. Não, porque para conquistar os 3 pontos contra o Inter. Se juntam para pegar o gol. Até o Red Bull Bragantino. O Flamengo viaja pensando nos 3 pontos contra o Red Bull Bragantino. Foi aquela teta, meu irmão. Exatamente, cara. Eu quero ver o jogo, entendeu? Eu só vou acreditar. Se os caras estiverem entregando em campo, eu vou acreditar. Porque fora isso... A partida, o Jornal O Globo, a partida é encarada como o último momento de possível virada no Brasileiro. E teria também uma injeção de ânimo antes das finais da Copa do Brasil. Aí se perde, sabe o que eles falam na zona mista? Não, ainda tem muito campeonato. Tem muito campeonato. 18 pontos. Flamengo perdeu, Botafogo meu amigo, 18 pontos. Acho que nem em 2009 o Flamengo virou 18 pontos. Então, é impossível, cara. Então... enfim, o Flamengo tem um bom retrospecto lá no Newton Santos, né? Geralmente o Flamengo vence o Botafogo lá. Só que agora os caras estão invicto desde 2018 no Newton Santos, lá no Engenhão. Eles que chamam de Newton, a gente chama de Engenhão. Engenhão de dentro. Então, meu irmão, o Botafogo não ganha do Flamengo desde 2018 no Engenhão, não enche não. Que dessa vez vai encher, né? Está tudo vendido. Agora, o preparador físico Nicolás Maidana tem protagonizado atividades lúdicas e com um nível de competitividade alta. Ô, Gabriel, tem que pegar esses caras, bota ele lá na Praia da Barra, meu irmão. Bota para correr na areia. Não, rapaz. Tem que botar para levar lá em Bangu, para treinar no sol. Ele pode levar para correr no deserto? Sol de Bangu, meu irmão. Pô, tá maluco, rapaz. 100% aí confirmado. Pedro e Flamengo chegam a um acordo sobre o futuro do jogador, tá? Matéria aqui do Bola VIP, tá? Com o Sampaoli, Pedro perdeu aí todo o prestígio e tal. Aí eu achei interessante falar sobre isso aqui, mesmo que seja um pouco sensacionalista o Bola VIP, mas que, eles trazem as paradinhas às vezes interessantes. Os dirigentes do Flamengo gostam bastante do Pedro, apesar de tudo que está acontecendo, né? Não querem liberar o jogador. O Landim já deixou isso claro também, né? E investiram pesado em sua contratação. E ele não sairá nessa janela, tá? Foi batido o martelo que o Pedro não sai nessa janela. O Flamengo não tem reposição. Então, o Pedro não sai nessa janela, tá? E o Flamengo entende que o Sampaoli não ficará no ano que vem e que ele deve ter novas oportunidades. É isso aí. É isso aí. Para que vai se desfazer do Pedro se o Sampaoli não vai ficar e quem não quer o Pedro é o Sampaoli? Não faz o menor sentido. E outra, a janela fecha sexta-feira, cara. Sexta-feira já vai fechar a janela e só vai estar aberta a janela da Arábia, que é até o dia 20. Mas sexta, às 11 da noite, se eu não me engano, amanhã, né?
já fecha a janela para a Europa. Então, só segurar mais um pouquinho aí. Exatamente. E aí tem o seguinte, não, o Al Hilal já desistiu, né? E aí o Landim, que é fã do jogador, já definiu também. E aí essa decisão foi tomada. Então, agora com o acordo entre Flamengo e atacante, a situação já foi contornada aí. Então, importante, eu achei isso importante a gente falar, que a situação com o Pedro aí foi contornada, notícia boa. Tem que segurar até sexta-feira, mas parece que já está tudo definido, viu, Pedro? Mesmo que ainda tem alguns dias de janela aí para a Europa, o Flamengo só aceita negociar num futuro, tá? E até porque acredita que vai utilizar muito o jogador ainda, porque o Sampaoli não vai ter vida longa no Flamengo. Não, com certeza. Dependendo desse jogo contra o Botafogo, ele pode ser demitido até antes aí, né? Dependendo dessa loucura aí contra o Botafogo, enfim. Olha só, datas e horários das finais da Copa do Brasil foram definidas, né? A gente sabe que é dia 17 e dia 24. Os jogos vão ser em domingo, né? Eu tinha até esquecido esse detalhe. Os jogos vão ser domingo, agora um horário diferente, né? Domingo. 4 horas, Libertadores, que a final única tem sido final de semana, e o jogo vai ser domingo, 4 horas da tarde no domingo 17 e 4 horas da tarde no domingo 24 também, tá? No Maracanã e no Morumbi. Os dois jogos serão à tarde, né, Pedro? Pô, você vai ou não? Vai ficar no Rio? Não vou. Eu vou ver se eu vou nesses jogos aí. E eu vi você publicar lá também, né? Que tem a possibilidade do Vasco requisitar o Maracanã para o jogo dia 16, né? Mas eu vi também, acho que foi o Pedrosa, não sei quem publicou, que o Vasco está tentando negociar com o Botafogo aí para jogar no Engenhão contra o Fluminense. Então vai ser melhor, né? Se o Vasco conseguir aí. Porque a Justiça já interditou, não liberou São Januário. Então. Parece que eles vão tentar um Engenhão aí também, para não ter que entrar nesse desgaste com o Flamengo aí. Tomara, né? Que eles consigam jogar. Sacanagem do cara. Eu não sou contra o Vasco jogar no Maracanã, não, cara. Mas tem que ter uma organização, velho. Acaba atrapalhando todo mundo. Os caras não têm estádio, porra. Entendeu? Pô, complicado mesmo. Complicado. Passar para vocês aqui, olha só, que o Flamengo aí tá próximo de atingir 100 milhões em arrecadação com bilheteria em 2023, tá? Então é muita grana, Pedro. 95 milhões já superamos aí em renda de bilheteria como mandante. Isso é como mandante. Cara, isso aí o Flamengo... É o que eu te falo, Pedro. A gente está caminhando a passos largos, né, para o Flamengo bater de novo 1 bilhão, chegar talvez a 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300. E é o que eu falo. O negócio de pensar numa SAF tem que ser muito bem pensado, muito bem avaliado, porque o Flamengo ele é uma máquina de fazer dinheiro. Pois é. Essa questão da SAF aí é bem complicada, né? Ainda mais o Flamengo, ano após ano, para mais de bilhão que o Flamengo vem faturando aí. Acho que tende a aumentar esse número nos próximos anos. E pelo que a gente vê dos modelos de SAFs atuais, né? Pô, o Cruzeiro foi vendido por 400 milhões, o Vasco 700, enfim, isso aí não chega nem no chulé do que seria o valor do Flamengo. Então, é algo bem delicado, algo que tem que se passar naturalmente pelo Conselho Deliberativo do clube. Eu acho até, sabe, já te falei isso, que o Flamengo consegue sim construir o estádio sem ter que se tornar SAF, tá? Enfim, um assunto bem complicado de a gente debater. Concordo contigo, Pedrão. Quer dar um recado final aí pra galera? Bom, hoje, daqui a pouco tem o jogo do São Paulo, né? Quer dizer, depende do horário de você publicar esse vídeo aí. E mais tarde o Fluminense. Se o Fluminense, porventura, conseguir cair para o Olímpia, igual o Flamengo conseguiu, a gente volta aqui para detonar o Fluminense. Pegamos o Olímpia! Porra, que foda. Tomara, né? Tomara. Irmão, eu não ligo não pra zoeira, pra virar meme, nego brincar, faz parte. Ou a gente também vai ter a certeza que o Olímpia não era isso tudo como eu tinha falado. Né? Aí a crise aumenta. Não era isso tudo. Eu tinha falado que não era isso tudo, mas vai que ele passa pelo Fluminense, né? Sei lá. Tudo é possível. Abraço aí, galera. Valeu, saudações do Brunegro. Se inscrevam nos canais aí, que é muito importante. Valeu!